eco do passado. O restante da reunião foi gasto em questões teológicas menores antes de Ains enfiar a mão em sua dimensão de bolso e tirar um livro. Este é o texto sagrado dos meus templos. Você é de fato o primeiro a receber uma cópia. Eu concedo isso a você porque você também é um dos poucos humanos a ver minha casa, e está entre os humanos mais instruídos que já conheci. Se você vai argumentar a meu favor ou contra mim para seus colegas padres durante o sínodo, você deve saber sobre o que você discute. Ains disse simplesmente, então colocou o livro sobre a mesa, e deslizou-o com ambas as mãos esqueléticas. Sudon pegou o livro cuidadosamente com as duas mãos, e o deslizou para mais perto de si. Majestade, só posso prometer que leremos isso com as motivações mais sinceras possíveis. Mais do que isso, ninguém poderia pedir, nem mesmo um Deus, e continuar sendo justo. Ains disse, sua nobre voz ecoando contra as paredes. Vou me despedir de vocês, senhores, a mais da cidade que eu gostaria de ver. Leinas, Imperador Jirkniv, devemos ir. Esses homens têm muito a discutir. Enquanto ele se levantava, os sacerdotes também o faziam, e eles se curvavam para ele, então seguraram aquela reverência até que o último do grupo deixasse a sala. Quando a porta se fechou atrás de Ains, o tremor começou. Se ele não é um deus, não sei o que é, Sudon disse. Você sentiu isso? As coisas que ele disse, o jeito que ele disse, o jeito que ele se comportou, ele deve ser realmente velho para ter desenvolvido tal ar sobre si mesmo. Verdade. Seu colega disse. Mas mais do que isso, sua sabedoria, ele pensou profundamente em coisas que nunca havíamos considerado. Houve pesados suspiros de concordância. Mas, observou Sudon, ele nos deu apenas uma cópia, a única solução verdadeira então é para nós lermos juntos, o que talvez fosse sua intenção, que nós lêssemos, e aprendêssemos juntos como um só. Verdadeiramente seus pensamentos são tão além de nosso alcance que só podemos compreendê-los em retrospecto. Então, respondeu outro padre. Devemos começar imediatamente, apenas deixe um padre júnior ser informado de que eles realizarão as cerimônias hoje. Todos concordaram com isso, e um homem saiu para fazer isso, enquanto o resto se acomodava, e esperava, olhando para o livro, e esperando ansiosamente para abri-lo. Quando Ains saiu do templo, ele se amaldiçoou por ter esquecido de ter mais de uma cópia do livro entregue a ele. Acho que minha estatística de sorte não pode me dar uma taxa de sucesso de 100%. Ele pensou consigo mesmo. Para onde agora, meu senhor? Leinas perguntou enquanto desciam as escadas. Acho que é hora de visitar a arena, desta vez como espectador, e não como participante. Ains respondeu. Como isso soa para você, Imperador Jirkniv? Ains perguntou. Agradável. Jirkniv respondeu. Acredito que os estará presente, se Vossa Majestade se importasse em saudar o homem. Ains não conseguia sorrir de verdade, mas depois de anos indo e vindo diante dele, Jirkniv desenvolveu um senso da aura de Ains ou Algon, e sabia quando o rei feiticeiro estava satisfeito com uma ideia, seu senso não falhou hoje, como Ains respondeu. Eu acharia isso agradável. A caminhada até a arena não foi especialmente curta, mas também não foi muito longa, e a enorme arena era visível da maioria dos lugares da capital. Isso significava que, mesmo sem Leinas e Jirkniv para guiá-lo, Ains não teria problemas para encontrá-la. Enquanto caminhavam, Jirkniv relaxou para apreciar essa perspectiva incomum em sua capital. As pessoas pareciam fortes e vigorosas, os mercadores nas ruas eram prósperos. Parecia a Jirkniv que sua visão para a futura prosperidade do império estava se tornando realidade. Então algo estragou aquele momento agradável. Ains parou frio e olhou para a frente do outro lado da rua. Um padeiro bateu com força no rosto de uma criança e arrancou algo de sua mão. A criança era uma jovem com cabelo loiro sujo e estava vestindo roupas imundas que poderiam ter sido muito legais no passado. Ela caiu com força de costas e antes que pudesse se afastar, o padeiro colocou de lado o pão que havia tirado da criança, e agarrou seu cabelo despenteado, e tentou bater nela novamente. Jirkniv podia sentir a mudança de aura no rei feiticeiro, ele sentiu um peso opressivo descer sobre ele, e descobriu que tinha dificuldade para respirar, nem estava sozinho nisso, outros na rua, incluindo Leinas, e seus próprios atendentes, sentiram o mesmo peso esmagador repentino levando-os para baixo. Desapareceu quase tão rapidamente quanto apareceu, mas o rei feiticeiro estava claramente zangado. O que Jirkniv não sabia
era que passando pela mente de Ains estava uma lembrança de estar com sua mãe, e vê-la ser espancada, com força, porque o jovem Suzuki Satoru havia pegado um pedaço de pão em uma loja quando ele estava com fome. Qualquer coisa que o lembrasse do abuso de sua mãe, e da maneira como ela sofria o deixava com uma raiva que o deixava ao mesmo tempo irritado, e grato por seu amortecedor emocional. Ele desviou o curso, e se aproximou do agora suado padeiro, e da criança chorando, sem alertar Leinas, ou o imperador, de sua intenção, forçando-os a correr para alcançá-lo enquanto ele se posicionava atrás da menina. Ao se aproximar deles, ele deu uma olhada mais de perto, ela era claramente jovem, não exatamente uma adolescente, era o que as pessoas em seu mundo chamavam de pré-adolescentes, e embora seus olhos estivessem fechados enquanto ela se preparava para o golpe, quando não veio, ela os abriu lentamente, e viu a expressão apavorada do padeiro. O homem segurou o cabelo dela, e manteve a mão no alto como se fosse baixá-la, mas não o fez. Ela lutou para virar a cabeça para ver o que tinha feito ele parar, mas ele a segurou tão perto do couro cabeludo que tudo o que ela podia ver era uma parte de um manto de aparência impressionantemente cara. Ains disse apenas uma coisa. O que ela fez? Sua voz era calma, tranquila como um lago tranquilo, mas era a voz da morte manifestada no mundo. O homem não respondeu, sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. O que ela fez? Ains perguntou novamente. O imperador o alcançou, e o padeiro conseguiu mover os olhos para frente, e para trás entre duas das figuras mais poderosas do mundo que ele conhecia, e começou a gaguejar, e tropeçar em suas palavras. Ela é uma laladrinha, tentou pegar isso. Ele disse, e apontou para um pão. Ains pegou uma moeda, e colocou no balcão, valia pelo menos várias dezenas de pães. Ela pagou por isso agora, e outro além disso, e também os próximos clientes até que o valor dessa moeda seja totalmente gasto. Você não vai me enganar em minha generosidade, eu confio, já que você detesta roubos. Ains olhou para ele com olhos vermelhos brilhantes, e o padeiro lentamente soltou o cabelo da garota. É como Vossa Majestade diz. O padeiro apressou a frase quase rápido demais para seguir, e então se encolheu, e voltou para trás do balcão. Ains olhou para a garota, que agora que ela estava livre do aperto doloroso, estava se virando para olhar para seu salvador, e ela congelou do jeito que o padeiro tinha. Quantos anos você tem? Ains perguntou à garota. Talvez mais ousada pela vida difícil nas ruas, ela respondeu com mais clareza do que o padeiro, e ela respondeu. Eu realmente não sei, o tempo perdeu todo o sentido quando fui vendida como escrava, talvez um ano se passou, talvez 2 ou 3 ou 4 além da última vez que meu aniversário importou, senhor. Ela disse suavemente. Ains olhou para Jirkniv. A escravidão não foi proibida. Jirkniv assentiu com firmeza. Com certeza foi, então ela deve ter sido vendida antes disso. Faz muito tempo que fui vendida. Ela disse do chão. Eu era muito menor do que sou agora. Jirkniv sentiu um lampejo de gratidão pela garota. Não teria sido bom se Ains ou Algon pensasse que Jirkniv havia ignorado seu decreto sobre a escravidão. Eu escapei antes, veja, minha irmã, e eu, fomos vendidas como escravas por causa das dívidas de nossos pais, não muito tempo depois que nossa irmã mais velha desapareceu, nós acabamos em uma fazenda. O feitor era cruel, e nós trabalhávamos, até que finalmente desmaiamos, e não conseguimos nos levantar. O capataz pensou que estávamos mortas, então ele jogou nós duas, minha irmã, e eu, em um buraco, e nos deixou apodrecendo. Ele só estava certo sobre uma de nós. Ele carregou o corpo da minha irmã sobre o ombro, mas ele me arrastou pela roupa, caso contrário, ele poderia saber que eu ainda estava viva. Acho que fui a sortuda. Achei que ia morrer ali. Quando tive forças para me mover, tentei acordar minha irmã. Ela nunca acordou, porém, ela ainda está lá naquele buraco, presumo. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela tentou continuar. Quando eu percebi que ela estava morta, eu queria estar também, mas percebi que ninguém se lembraria dela, ela seria apenas uma garota morta em um buraco, e eu não podia deixar isso acontecer. Mas, ainda não conseguia sair do buraco, era muito fundo, tive que esperar até que jogassem mais corpos para baixo para poder ficar em cima deles. Acho que tive sorte 2 vezes, porque vários escravos aparentemente adoeceram, e morreram, e foram jogados na cova no dia seguinte. Consegui subir no topo da pilha agora mais alta, e sair, então corri,
e vivo nas ruas aqui desde então. Por que aqui? Ains perguntou curiosamente. Não teria sido mais fácil ir para um orfanato em algum lugar ao longo do caminho? Eu queria matar meus pais. A garota disse sem rodeios. Eles venderam minha irmã, e eu, como objetos para pagar suas próprias dívidas. E as dívidas que eles tinham. Lembro-me de minha irmã gritando com eles sobre isso. Eram nobres que perderam seu lugar, mas ainda assim gastaram dinheiro, e esperavam nossa irmã mais velha para pagar por tudo, então ela desapareceu, mas ela não teria desaparecido, ela não estaria por aí se aventurando por moedas, se não fosse pela negligência imprudente de nossos pais. Minha irmã está morta agora, mas eu queria fazê-los pagar. Você fez? Ains perguntou. O padeiro, que antes havia encolhido, não conseguiu evitar ouvir a história, e começou a simpatizar com a menina, olhando-a como se a visse pela primeira vez, e notando seu estado lamentável. Ele olhou para a mão com a qual havia batido nela, e começou a odiá-la enquanto continuava a ouvir. Não, eles já se foram, e a casa foi vendida, não sei onde estão, espero que em uma sarjeta ou em uma vala comum em algum lugar. Nunca os encontrei, mas agora o que mais posso fazer? Ninguém contrata garotas da minha idade para qualquer coisa, mas... Bem... Ela olhou para o lado, incapaz de olhar para qualquer homem, entregando seu significado. Eu não sou mais uma nobre, mas prefiro morrer de fome do que chegar a isso. Os orfanatos são quase inabitáveis, mesmo que tenham espaço, e não é como se eu conhecesse o imperador e pudesse trazer esse problema à sua atenção. Mesmo se eu pudesse entrar no palácio sem ser morta por sujar um tapete, quem ouve camponeses sem teto, crianças sujas, vestindo os trapos zombeteiros feitos com o material recortado e costurado de suas coisas outrora finas. Ela realmente riu de si mesma. O padeiro assistia a tudo isso, e sentiu uma pontada de pena da menina, que agora notava que era absurdamente magra para a idade, tinha metade do peso que uma menina de sua idade deveria ter, estava claramente desnutrida. Em silêncio ele prometeu a si mesmo que depois de hoje ele olharia mais de perto para as pessoas no futuro antes de assumir ganância em vez de desespero. Ele se abaixou, e pegou outro pedaço de pão, e segurou-o com a mão trêmula sobre o balcão. Aqui. Ele conseguiu tropeçar. Me desculpe por te machucar. Eu não vi você de verdade. Ele disse. A garota ficou surpresa, incapaz de dizer qualquer coisa, ela assentiu rapidamente várias vezes enquanto o gesto a trazia de volta ao presente. Ains olhou para Jirkniv. Você teria visto isso de dentro das paredes fechadas de uma carruagem? O imperador balançou a cabeça. O valor de andar pelas ruas de vez em quando não é perdido para mim agora, senhor. Jirkniv respondeu, um tanto castigado. Posso dizer com certeza que o assunto das condições desses orfanatos será levado ao conhecimento do ministro do Interior imediatamente, e perguntas difíceis serão feitas sobre por que eles estão em um estado tão lamentável que passar fome na rua é preferível. É melhor que ele tenha boas respostas. Além disso, talvez seja uma boa ideia permitir que os plebeus façam petições perante o trono, pelo menos periodicamente, para que eu possa ouvir das próprias pessoas o que perturba as suas vidas. Ele sentiu que Ains estava muito satisfeito com sua resposta, e então ocorreu a ele. Meu senhor, aquelas reformas eram seu plano para mim o tempo todo, não eram? Você só queria que eu aparecesse com elas eu mesmo? Ains gemeu internamente, mas ele escolheu improvisar. Você viu através do meu plano. Ele disse, colocando uma nota de orgulho em sua voz. Você não é o imperador sem uma boa razão, ao que parece. Mas, como você poderia saber que essa garota estaria aqui? Ele perguntou em estado de choque. Não sabia, mas sabia que se essas reformas eram necessárias, um exemplo se apresentaria, e se apresentou. Ele disse, agradecendo sua sorte, que o imperador não pediu seu conselho sobre o que deveria ser feito, mas, em vez disso, encontrou uma solução por conta própria, e simplesmente entregou o crédito por sua própria iniciativa. Jirkniv balançou a cabeça, um sentimento de vergonha tomou conta dele quando o lado conturbado de seu império foi exposto a seu superior, e ele resolveu rasgar o ministro do interior por permitir que um problema como esse crescesse, e apodrecesse o suficiente para que o rei feiticeiro visse antes dele. A garota piscou enquanto virava de um rosto para o outro. Você é o imperador? Ela perguntou admirada. Eu sou. Ele disse, e continuou. Lamento que meu trono tenha falhado tanto com você, vou garantir que as condições melhorem, mas há mais alguma coisa que eu possa fazer para compensá-la?
Ele perguntou, estendendo a mão e tocando o cabelo sujo da garota suavemente. Dê a minha irmã um bom enterro, e leve a cabeça do capataz que nos jogou naquela cova. Ela disse suavemente. Eu também imploraria para você matar meus pais, mas provavelmente é tarde demais para isso. Será feito. O imperador disse, e chamou um de seus criados. A moça rapidamente despejou todas as informações que tinha, para onde fora levada, mais ou menos onde ficava a fazenda, como era o feitor, e assim por diante. Quando as informações foram anotadas, Girkniv enviou aquele atendente de volta ao palácio para garantir o cumprimento de sua promessa. Ainz aprovou essas medidas, mas, e a garota? Ele pensou por um momento. Qual o seu nome? Ele perguntou a ela. Kulderica, senhor. A garota disse suavemente. Você teve pouca sorte aqui, então por que não vem para o meu reino? Vou permitir que você fique com um dos meus comandantes, e seu marido. Eles moram em um lugar legal chamado Vilarejo Carne. Você terá uma boa educação, e depois fará como você desejar com sua vida quando você crescer. Ainz disse, soando mais gentil do que seu rosto esquelético parecia. A garota pensou por um momento, e então disse: Obrigada. Posso comer o pão agora? Não como há 2 dias. Por favor, faça. Ainz disse, e olhou de volta para Girkniv. Suponho que você não tem nenhuma objeção a ela sair comigo. Girkniv balançou a cabeça. Não, eu não. Se um país falha com um cidadão, não pode reclamar se esse cidadão deseja ir para outro lugar. Leve-a com minha bênção, e gratidão por fazer o que meu país não fez. Devo ter outro atendente para levá-la ao palácio para aguardar seu retorno lá? Ele perguntou. Sim, e por favor, certifique-se de que ela também pode comer, tomar banho, e vestir algo novo também. Acrescentou Ainz. Girkniv chamou o outro atendente. Você ouviu o rei feiticeiro, certifique-se de ser feito, então envie mais 2 atendentes para me encontrar na arena, e certifique-se de que eles tenham os meios para fazer anotações. Pode haver muito mais sobre o que escrever antes do dia acabar. O atendente tocou no ombro da menina, e ela se levantou, ainda segurando o pão como se fosse um salva-vidas, e ela estivesse se afogando. Ela se curvou profundamente enquanto se afastava, até que ela se afastou um pouco, então ela se virou, e caminhou ao lado do atendente, tomando enormes mordidas no pão fresco crepitante em uma mão, enquanto segurava outro debaixo do braço. Ainz tinha certeza de que terminaria os 2 muito antes de chegar ao palácio. O padeiro, por sua vez, parecia profundamente envergonhado, e curvou-se para os 2 governantes quando eles se viraram para olhá-lo novamente, como se esperassem que ele falasse. Suas majestades me ensinaram algo hoje, e não vou esquecer a lição. Ele se manteve curvado até que os 2 governantes silenciosos começaram a se afastar, retornando ao seu curso em direção à arena.